Questão 27 é uma questão do Enem de 2010 e é uma questão que fala sobre seca fisiológica, tá? Essa mesma questão, ela caiu na prova de 2013, 1 da USS. Foi a primeira questão da prova de 2013, 1 da USS, que a gente também vai resolver nessa aula. Então, quando a gente fala para vocês que é importante que vocês façam questões, não é só para que vocês treinem aí nesse caso, como fazer a questão ou como você deveria responder uma questão discursiva, por exemplo, como que se responde a cada comando de questão. É também para que vocês se apropriem desses conteúdos que estão sendo trabalhados nessas questões. A mesma questão que tinha lá no Enem de 2010 foi uma questão da USS de 2013 1. Então, isso acontece muitas vezes, né? Às vezes, um contexto que já foi trabalhado em questões de vestibulares anteriores são retomados em vestibulares depois de anos. Então, aí, nesse caso, é sempre interessante a gente fazer a maior parte dessas questões, ou todas, se possível, justamente para que a gente possa ter toda essa bagagem aí, todo esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. A lavoura arrozeira na planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução da produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançados não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças da imbebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retirada do solo. Então, o que ele quer dizer com isso nessa última parte aí desse enunciado? Quando a gente olha a estrutura de uma raiz, a gente tem na raiz a região da zona pilífera, que é essa região de pelos, onde a gente encontra os pelos absorventes. Então, essa regiãozinha aqui toda, onde a gente encontra pelos absorventes, é a zona pilífera da raiz. E é aí, nesse caso, a região formada somente por epiderme, onde você tem aí, nesse caso, um tecido que é permeável, permitindo aí, então, a absorção de água por esse vegetal. Aqui a gente tem a estrutura incompleta da raiz, tá? Aqui dentro tem o xilema. Eu não coloquei o xilema até lá embaixo, coloquei até só essa parte aqui, porque era o que ia me interessar. Tá? Ele vai um pouquinho mais abaixo só do que isso também, não ultrapassa tanto aí a zona pilífera. A gente vai observar que o que a planta quer é promover a absorção de água para dentro da raiz. Como que ela consegue fazer isso? O que a planta faz é bombear sais de forma ativa para dentro dessa raiz. Então, todas as células aqui, até chegar no xilema, têm uma grande concentração de sais, ou seja, a raiz ela se torna hipertônica em relação ao meio externo. E isso é essencial porque se a raiz está hipertônica em relação ao meio externo, a água ela está no meio externo e começa a entrar nessa raiz, porque a água se move do meio onde tem mais água, que é o meio hipotônico, que nesse momento seria o meio externo, para dentro da raiz, que é o meio hipertônico. Então, aí, nesse caso, essa entrada de água na raiz depende desse bombeamento ativo de sais para dentro dela. Importante lembrar que transporte ativo é um transporte que gasta energia na forma de ATP, por isso que é essencial que o solo seja aerado, que tenha a penetração de oxigênio nesse solo, para que ele possa ser usado no processo metabólico dessas células das raízes, produzindo ATP. Então, as raízes fazem respiração, as células das raízes fazem respiração celular. Essa respiração celular gera o ATP necessário para a manutenção desse bombeamento de sais para dentro da raiz, por exemplo. E isso vai fazer com que a raiz se torne hipertônica em relação ao meio externo e ocorra aí, nesse caso, essa absorção de água. Se o solo for salino, se a água da irrigação for salina demais é ótimo, né? Salina. Aí, nesse caso, se ela tiver uma salinidade alta, a gente vai observar que o meio externo fica hipertônico. Ah, Brenda, mas não vai existir bombeamento de sais? Gente, até vai, mas a planta não consegue bombear tantos sais a ponto de superar a tonicidade do meio externo. O que eu queria era que a gente tivesse uma pressão positiva na raiz, que a raiz ficasse hipertônica em relação ao meio externo, para que a água pudesse ser absorvida por osmose. E isso faria com que a água entrasse no xilema, levando aí, nesse caso, água e sais minerais para toda a planta, né? E nesse caso, os sais que já estão lá dentro do xilema, a água entra, vai empurrando esses sais. Lembra que a água tem uma força de coesão muito grande, então as moléculas de água são intimamente ligadas. E, além disso, você tem a capilaridade, que aí, nesse caso, seria essa adesão da molécula de água à própria parede do vaso xilemático, fazendo com que a água possa ir
aos locais, aí nesse caso, de menor concentração dessa substância, que é a parte aérea desse vegetal. E a gente vai observar que isso é necessário para que a planta não morra pela carência de água, não morra, aí nesse caso, pela falta de água. Se o meio for salino, se a água for altamente salina, o que a gente vai observar é que o meio externo fica hipertônico em relação à raiz. A gente quer o contrário, a gente quer que a raiz fique hipertônica em relação ao meio externo para que ela possa absorver água. Se o meio externo ficar hipertônico em relação à raiz, o que vai acontecer é que ao invés dela absorver água por osmose, ela não vai conseguir fazer esse processo e ela ainda perde água por osmose. Então, no que a gente tem ali é um processo que a gente define como seca fisiológica. A seca fisiológica pode ser provocada, por exemplo, pelo aumento da salinidade no meio, pode ser no solo, pode ser devido à água que é utilizada na irrigação, que isso é a forma mais comum de aumentar a salinidade no solo. A gente vai observar aí nesse caso que esse excesso de sais no meio faz com que o meio se torne hipertônico em relação às raízes. As raízes aí nesse caso não iriam mais conseguir absorver água e ainda perderiam água por osmose para esse meio e acabariam morrendo por desidratação. Tudo bem? Vamos lá para a gente poder fazer essa questão. A gente tem aí nessa questão justamente falando dessa seca fisiológica, né? Dessa plantação de arroz, dessa lavoura arrozeira que ele coloca aí pra gente. E aí, essa mesma questão, gente, essa mesma abordagem foi visto lá na prova da USS, tá? Então, vamos lá. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido como seca fisiológica, caracterizado pelo ou pela letra A, aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior do que a das células das raízes das plantas. Sim, na seca fisiológica, o solo é altamente salino, mais salino, aí nesse caso, com uma concentração de sais maior do que as células presentes nas raízes desses vegetais. Impedindo assim que a água seja absorvida. A letra A já é a resposta correta, tá? Do que é a seca fisiológica. Letra B, aumento da salinidade em que o solo atinge um nível muito baixo de água e as plantas não têm força de sucção. Não, aí nesse caso, o solo, por estar altamente salino, a água fica retida nesse solo, ela não vai entrar nessa raiz. Então, aí nesse caso, a gente vai observar que o solo não tem escassez de água, tá? O solo tem uma alta salinidade, o que evita aí nesse caso essa entrada de água nas raízes e ainda provoca o risco de perda de água por osmose para o meio externo. E aí, nesse caso, a raiz perdendo água significa que a planta corre risco de morrer por desidratação. Letra C, diminuição da salinidade que atinge um nível em que as plantas não têm forma de sucção, fazendo com que a água não seja absorvida. Gente, pelo contrário, né? A gente tem aí, nesse caso, nessa seca fisiológica, o solo está altamente salino. A gente vai observar que o solo, por estar com alta salinidade, faz com que a planta não consiga levar água para dentro da sua estrutura. Aí atrapalha a força de sucção, porque o solo está hipertônico em relação às raízes, tá bom? Letra D, aumento da salinidade que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação. Gente, se a planta está num ambiente altamente salino, ela está tendendo a perder água. Sudação é a última coisa que ela iria fazer. Na verdade, ela iria diminuir a taxa de transpiração, ela não faria sudação. Sudação ou gutação é um processo feito por hidatódios, que são adaptações de membrana, onde a planta perde água na forma líquida. Sudação é um processo que vai acontecer em solos que têm boa disponibilidade de água, quando a planta consegue captar essa água. Não é aí, nesse caso, a condição que a gente tem, porque a planta está correndo risco de desidratação. Letra E, diminuição da salinidade que atinge um nível em que... Não, gente, é aumento da salinidade, tá? Então, a gente já chegou à conclusão que aumento da salinidade seria a letra A. Só para poder fechar essa questão, a seca fisiológica ela também pode ser provocada por falta de oxigênio no solo, que pode ser gerado pelo excesso de água no solo muito encharcado de água, aqueles túneis subterrâneos, né, que são feitos normalmente pelas minhocas, ou pela própria aração, arar o solo, né, nesse caso seria um processo de movimentar esse solo para que tenha, aí, nesse caso, oxigênio penetrando nesse solo.
e a gente vai observar que a gente tem aí, nesse caso, esse oxigênio sendo essencial para a produção de ATP, para que o transporte ativo de sais para dentro das células da raiz aconteça. Isso significa que precisa de oxigênio para que a raiz sobreviva. Se o solo está repleto de água, esse oxigênio não consegue penetrar. E essa escassez de oxigênio provoca aí também uma seca fisiológica, porque a planta não consegue bombear sais para dentro da sua estrutura da raiz, não consegue, como consequência disso, absorver água também. Por mais que o solo esteja encharcado, a gente vai observar que essa planta não consegue absorver água porque ela não consegue produzir ATP necessário para conseguir bombear sais para dentro da raiz, ficando hipertônica em relação ao meio externo. Isso também pode acontecer devido à compactação do solo. A compactação do solo também é um processo que vai impedir a entrada de oxigênio e vai, aí, nesse caso, também prejudicar a estrutura de um vegetal. E a última forma de seca fisiológica que a gente pode encontrar é quando você tem países, por exemplo, que você tem temperaturas muito baixas em algumas épocas do ano, onde a água presente no solo pode congelar. E aí a água congelada não consegue ser absorvida, né? Absorve a água que está na forma líquida, no estado líquido. Aí, nesse caso, a água congelada, no estado sólido, a gente observa que as plantas não são capazes de captar essa água do meio. Então, a seca fisiológica pode ser provocada pelo aumento da salinidade do solo, já que o solo está mais concentrado do que a raiz, a água não consegue entrar na raiz, pelo contrário, a raiz acaba perdendo água para esse solo. A gente pode observar a seca fisiológica sendo provocada por falta de oxigênio nesse solo, seja porque o solo está encharcado de água ou por compactação desse solo. A ausência de oxigênio compromete a produção de ATP, que é essencial para o bombeamento de sais para dentro da raiz. Se a raiz não bombeia esses sais, ela não fica hipertônica em relação ao meio externo e a captação de água fica comprometida. E por último, em solos, aí nesse caso, onde a água está congelada, então em temperaturas muito baixas, onde o solo está congelado, a água no estado sólido não conseguiria ser absorvida pelo vegetal, fazendo com que ocorresse esse processo de seca fisiológica também. Tudo bem? Então, preste atenção, porque essa mesma questão é questão também de uma prova discursiva da USS. E a gente vê muito isso acontecer. Uma questão que já foi cobrada, um contexto muito semelhante que já foi cobrado, cobra em outra prova, ou às vezes até na mesma prova, depois de alguns anos, eles cobram uma questão semelhante, muito parecida com aquela que a gente já tinha visto, ok? Então, questão 27, letra A, a resposta correta.